Salmo 51. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, primeira coisa, ele busca o quê? Pelo seu pecado, a misericórdia de Deus. Nós dependemos todos os dias da misericórdia de Deus. Somos pessoas falhas e não adianta, eu fiz algo errado, eu fiz algo ruim, agora vou fazer um bocado de coisa boa, porque aquilo ali, para aquilo ali ser abafado. E não vai ser, vai continuar. Eu preciso da misericórdia de Deus. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão pelo sofrimento de alguém, ou pela condição de uma pessoa, ou também misericórdia é o perdão dado sem merecimento nenhum. Quer dizer, o perdão de Deus sobre nós não é porque nós merecemos, não é porque nós merecemos, é porque Deus é bom, nos perdoa. Então ele coloca aqui, você vê a total dependência. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Quer dizer, não é porque eu mereço, não é porque, oh Deus, me perdoa porque eu mereço, oh Deus, me perdoa porque eu sou bonzinho. Não, primeiro, se eu fosse bonzinho, eu não estava pedindo perdão, né? Porque quem pede perdão é porque errou, porque falhou. Então não tem como. Me perdoa porque eu sou bonzinho, me perdoa porque eu não mereço. Não, me perdoa pela tua benignidade, porque o Senhor é benigno, o Senhor é bom. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu sou falho, mas na tua benignidade me perdoa, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quer dizer, apaga, quer dizer, nada vai apagar nossas transgressões, a não ser as misericórdias de Deus. E a misericórdia de Deus para nós foi lá na cruz. Você imagina só, Deus pega o filho dele, o único filho dele, justo, sem nenhum pecado, e sacrifica por mim e por você. Por isso que o único filho, né? Jesus é o único. A gente nos tornamos filhos através de Jesus. Nós somos filhos de adoção. A nossa fé em Jesus nos torna filho de Deus, porque antes nós éramos filhos de quê? Da desobediência, do pecado, estava sendo filho do pecado. Mas em Jesus nós nos tornamos filhos. Por isso que a nossa obediência a Jesus, ela tem que ser perfeita, porque Jesus é o primogênito, né? Nós somos os que vêm depois. Aí, levando lá para o Velho Testamento, lá na lei, né? Que quando o pai morria, o filho mais velho, o primogênito, ele assumia o comando da família e todos se sujeitavam a ele. Então quer dizer, Jesus é o primogênito, então todos nós temos que nos sujeitar a ele, está no comando dele. Voltando aqui, mas não saindo aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então aqui o Davi, ele não diz assim, não, olha Deus, eu pequei, eu errei, mas eu vou me acertar, eu vou fazer. Não, Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Nós temos que entender que nossos erros, nossas falhas, nós dependemos de Deus, é Ele que vai nos lavar. Não adianta, esse versículo aí me chama a atenção, porque às vezes a pessoa, até o cristão mesmo, ele quer se santificar por conta própria. E não tem como, irmãos. Não tem como. Sempre vai sobrar uma sujeirinha. Sempre vai ter, por mais que você procure viver uma vida correta, sempre tem, porque a natureza pecaminosa está em nós. Então nós precisamos que Deus me lava, me purifica. Por isso que Ele nos lavou com o sangue de Jesus. Então nós temos que estar com essa fé viva nisso, que Ele que nos lava. Então tudo depende dEle. Nós somos completamente dependentes dEle. Não adianta a gente querer andar pela nossa aptidão, pela nossa perfeição. Aquela coisa onde cai muita gente, estava até pensando esses dias, muita gente boa vai para o inferno.
Gente que se acha boa. Tem gente que você vai pregar para ele, não, sou uma pessoa boa. Eu não preciso de ir na igreja não, eu sou uma pessoa boa, faço bem às pessoas. Tem gente que bate no peito e diz uma pessoa boa. Quer dizer, a pessoa acha que tudo está bem por ela mesma. Não, não tem. Nós dependemos de Deus. Lava-me, Senhor. Lava-me do meu pecado. Aí ele diz mais, continuando: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui é o que cabe a nós. O que cabe a nós. A gente dependemos de Deus. O que nós precisamos fazer é reconhecer. É reconhecer as nossas transgressões, os nossos pecados. A gente reconhecer as nossas falhas, nossos erros. O princípio do Evangelho, o que é? Arrependei-vos. Arrependei-vos. João Batista veio pregando, arrependei-vos. Saiu João Batista, entrou Jesus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus manda os discípulos e diz: ó, vai pregar. Fala para o arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O arrependimento é o que? Eu reconheço que eu sou errado. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu tenho falha. Eu reconheço os meus pecados. É o que Davi está dizendo aqui, ó, Deus. Eu não tenho o que fazer. Lava-me completamente. É o Senhor. Depende do Senhor para ser purificado. Purifica-me do meu pecado. A única coisa que eu tenho é reconhecer. Eu reconheço minhas transgressões. Eu reconheço que não sou digno de ir para o céu. Eu reconheço que não sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu reconheço que sou falho. Então o Senhor me lava. Eu de mim mesmo eu não consigo, eu não posso. Por mais que eu queira, eu não posso. E ele continua dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Você veja bem, o que me chama a atenção desse versículo aqui que nós estamos lendo agora é o seguinte, que ele diz: contra ti somente pequei. Contra ti. Se a gente olhar o pecado que Davi está confessando a Deus, o perdão que ele está buscando aqui, a gente vai dizer: não, mas Davi pecou contra alguém, porque ele se apropriou da esposa de alguém e depois não mandou o cara para a guerra, para ser morto na guerra. Mas Davi reconheceu que o mal que ele fez àquela pessoa, ele pecou contra Deus. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Que o que nós fizermos de mal para alguém, ou quando nós agimos errado, nós estamos pecando contra Deus, porque nós estamos pecando contra a palavra dele. Nós estamos indo contra a palavra dele. Todas as vezes que eu ajo contra alguém, eu não estou apenas agindo contra aquela pessoa, eu estou agindo contra Deus, porque Deus me ensina outra coisa. Eu estou desobedecendo a Ele. Então, ao mesmo tempo que isso aí é muito sério, irmãos. É muito sério. Que a gente tem que ver quando nós estamos agindo contra alguém, às vezes com palavras, com uma coisa e outra, nós estamos indo contra Deus, porque Deus não nos ensinou a ser daquele jeito. Eu não quero falar disso aqui, mas isso me volta há bem pouco tempo atrás a política. Quantos cristãos não ficaram xingando o político porque não gostava dele ou daquilo? Não é o nosso caminho ficar xingando, maltratando. Mas quantos fizeram, até cristãos xingando um ao outro, falando mal contra o outro, porque não, você não é de Deus porque vota naquele, ou você não é de Deus. O que eu vi de acusação, assim, de um lado e de outro, né? É de um lado e de outro. Está pecando contra Deus, está indo contra Deus, porque Deus não mandou a gente viver nessa confusão toda. Deus não mandou a gente... Eu posso até não gostar das ideias de alguém, da maneira de alguém, mas Deus não me deu o direito de eu abrir minha boca para ficar xingando, maltratando, sei lá, palavras que não convém ao cristão. E quando estamos fazendo isso, achamos: não, eu estou contra aquela pessoa, porque não presta, porque isso, que aquilo. Estamos aí contra Deus, porque estamos ferindo a palavra dele. Ele nos chamou para ter uma linguagem sã,
irrepreensível, né? Mas é aquela questão, né? Às vezes o sentimentalismo, a emoção, a pessoa... Mas isso não é... Eu peguei esse exemplo porque foi demais. Mas eu vou colocar, eu coloco aqui, pode ser eu, você, às vezes com alguém que nós, às vezes não concordamos, ou às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando nos indignamos com alguma coisa. Às vezes alguém faz algo errado e a gente vê a indignação. Por isso que a Bíblia diz, não te indignes para não praticares o mal. A indignação quando entra, porque quando você fica indignado, e geralmente você fica indignado porque algo errado está acontecendo, você se enche de razão. Aí você acha que está no direito de falar o que bem quer. Mas Deus nos ensinou outra coisa. Bem dizer que vos maldiz, orai pelos que vos perseguem, abençoai que vos amaldiçoam. Então é diferente. Então quer dizer, quando eu ajo diferente, eu não estou agindo apenas contra aquela pessoa, contra aquele grupo de povo. Mas quando eu ajo fora da palavra de Deus, eu estou indo contra Deus. Davi entendeu, eu cometi pecado. Pecado grave contra Deus, mas o pior foi que eu cometi contra Deus, porque Deus não me levantou para isso, Deus não me levantou para errar, para viver, fazer as coisas erradas, até se abusar do poder, né? Que no caso Davi, ele abusou do poder. Viu a mulher lá se banhar e disse, quem é? A mulher de fulano, chama para cá, deixa ele ir para cá. Eu já vi até gente condenando a mulher, mas eu não sei se ela teve muita opção não, porque era o rei, e naquela época o rei era a palavra dele, como dizer, a palavra de rei mesmo. Não tinha democracia não. Eu não sei, né? Não sei se ela tinha saído não, mas eu acho, não sei. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, a Bíblia não entra, isso eu não sei. O caso passou faz muito tempo. Eu não estava lá para saber como foi. Mas foi complicado. Bom, mas voltando aqui, vamos, para a gente não sair daqui, porque aqui tem ensinamento, isso é tudo ensinamento para a gente. Isso é tudo ensinamento. É um homem que está fazendo uma oração, buscando o perdão de Deus, reconhecendo que ele não pode fazer nada. Deus, eu pequei, não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é reconhecer que errei e contar com a tua misericórdia, com a tua benignidade para me perdoar. Isso aqui é uma coisa que tem que estar conosco. Deus, eu não tenho o que fazer para mudar. Eu errei. Quantas vezes nós não erramos na vida? Deus, eu não tenho como consertar, eu não tenho como fazer. Eu conto contigo para me perdoar. Eu conto com a tua benignidade, com as tuas misericórdias. Eu conto com isso. E logicamente, vou procurar andar correto daqui para frente, que é o que Davi nessa oração ele chega lá na frente dizendo, mas só que ele não promete. Uma coisa também que eu sempre falo, eu vejo muitas vezes o cristão se empolga e diz, Deus, eu vou a partir de hoje, para com esse a partir de hoje, você é muito falho. O ser humano, ele hoje está com a cabeça, amanhã está com outra. Ao invés de prometer, busca, Deus, me ajuda, me segura, me mantém de pé. Que às vezes, quantas pessoas fazem promessas a Deus? Deus, eu prometo a partir de hoje, eu vou ser assim. É igual aquele camarada que chega no final do ano ele diz assim, o ano que vem eu vou ser melhor. Você já viu que as pessoas têm isso? No ano que vem está pior do que eu quero. Não, eu vou melhorar, o ano que vem vai ser diferente. É melhor tentar ser, né? E aliás, se eu vou deixar para o ano que vem, por que não começar hoje? Não é verdade? Não, o ano que vem eu vou orar mais. Eu começo hoje já. O ano que vem eu vou... o ano que vem eu vou me empenhar mais na igreja. Então se empenha já de hoje. Esse negócio para o ano que vem é igual o gordinho fazendo regime. Segunda-feira eu começo. Aí segunda tem outra segunda. Não dá, né? Voltando aqui. Versículo 5. Eis que a minha iniquidade... Ou melhor, versículo 4 que eu estava. Contra ti somente pequei e fiz ao teus olhos que é mal, para que seja justificado quando falares, impuro quando... Você veja bem, aquele que eu estava explicando, né? A gente pecar contra Deus, o que fazemos? Até já expliquei. Davi diz aqui, deixa bem claro que ele é assim:
pequei e fiz a teus olhos o que é mal. Quer dizer, a gente está contra que Deus não espera, porque estamos fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Deus está olhando, não, você não está certo. Não foi para isso que eu te chamei, todas as vezes. Então, por isso que às vezes, não, mas eu estou falando. É igual aquele povo que fica malhando o ministério, malhando pregador. Não estou falando, eu sou contra o evangelho, não. Sou contra esse pastor. Sou contra essa igreja. Você está indo contra Deus mesmo. Deus não te mandou ser juiz de ninguém. Se alguém identifica um erro, vai orar pelo irmão. Não é verdade? Eu sei de um erro de alguém, ou de uma denominação, ou de um pastor. Não tenho que sair espalhando e juntar com o mundo para malhar. Eu tenho que orar. Vou orar que esse camarada, Deus deu um ministério, tá, a coisa para ele está feia. Pronto, é o que eu tenho que fazer. Mas tem gente que acha que é o juiz da coisa. Tem uns que julgam mesmo, né? Não é de Deus. Então, você não é Deus, é do diabo. Então você já colocou o cara no inferno. A questão aí, onde entra a palavra de Deus, olha. Não, mas o cara fez coisa errada. Não, se fez coisa errada, não é passar a mão, mas espera aí, está errado sim. Mas eu vou orar, vou buscar a Deus por ele. Abrir os olhos. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então por isso que o ser humano, irmãos, não adianta, não tem bom, não tem perfeito. Foi formado na iniquidade, foi formado no pecado, foi concebido, já trouxe a natureza do pecado. Todos nós já nascemos debaixo dessa natureza. Uma criancinha não tem pecado, mas ela já foi concebida debaixo daquela natureza. Então por isso que a tendência é, cada vez que vai crescendo, vai se estendendo, só pecar mesmo, a não ser que se volte para Deus. Mas é a natureza, é o que Davi está dizendo. Deus, eu fui concebido nisso, no pecado. Não é que Davi não estava dizendo que a mãe dele estava em pecado, era uma pecadora, mas ele estava falando o quê? Como ser humano, estava debaixo daquela natureza, foi concebido debaixo da natureza humana. Aí ele continua dizendo, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Uma coisa interessante, né? Isso aqui nos leva a quê, irmãos? A gente buscar comunhão com Deus. Vida de comunhão com Deus. No oculto Deus vai te ensinar sabedoria. Aqueles momentos que você tira para orar, para buscar a Deus. Você está sozinho no seu quarto, na sua casa, sei lá, em qualquer lugar. Não sei se você ora no seu quarto, é no seu banheiro, não sei. Mas aqueles momentos tiramos e a gente vai orando, vai buscando a Deus, e Deus vai, né? De repente você está orando, Deus vai nos trazendo a palavra dele ao coração, vai nos ensinando. Porque esses momentos, eles são muito importantes. Você vê que Jesus, ele passava o dia inteiro pregando, à noite ele subia ou o monte, aí o deserto, ou o jardim do Getsemane, que era um lugar que ele orava muito. Às vezes ficava sozinho, só ele e o Pai orando. Mas aí Jesus, por exemplo, naquela passagem que ele manda os discípulos pegar um barco, ele, antes de ele encontrar eles, ele fica horas orando, porque depois diz que ele foi lá no meio da noite, a vigília, não sei quanto da noite, que ele foi se encontrar com eles. Ele estava orando, porque é nesse oculto que você vai conversando com Deus, e você tem total liberdade, está sozinho, você tem aquela liberdade de se abrir completamente para Deus, e às vezes até de trazer à memória o que está acontecendo na tua vida, e Deus começa a te ensinar, começa a falar com você. A oração tem muito disso, a verdadeira oração, aquela oração que você tinha, né? Porque tem aquela oração que a gente faz às vezes em conjunto, ou que tem uma oração, se a pessoa não tomar cuidado, que a oração de igreja vira mecânico, mas é aquela oração que você faz de intimidade, você está sozinho, é entre você e Deus.
E ali às vezes você entra com tantos problemas, e à medida que você vai falando com Deus, Deus vai falando no teu coração. Quer dizer, Deus vai te lembrando pela palavra. Pela palavra. Quem tem o hábito de orar sabe o que eu estou falando. Quem não tem precisa ter. Precisa adquirir. Aí ele continua: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quer dizer, você veja bem que Davi em nenhum momento aqui ele coloca: Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou vou fazer um esforço para o Senhor me perdoar. Ele entende, não, eu dependo do Senhor, eu quero ser purificado. Eu não quero, Deus, estar nessa sujeira que eu me envolvi. Ele disse: mas não tem como eu sair mais desse lamaçal, porque eu já pratiquei o erro, já fiz a coisa errada. Então eu preciso que o Senhor me lave. Uma coisa também, um ensinamento bom também que nós temos aqui: a pessoa pode ter se sujado o máximo, mas tem como ela se tornar branquinha como a neve. Por ela não tem como. Se você cometeu um erro, meu irmão, como diz, está na boca do povo. Vai ficar manchado, dependendo do que fez, vai ficar manchado para sempre. De repente, até as pessoas vão lembrar a vida inteira do que você fez. Quando te ver, essa. Mas se você se colocou diante de Deus, confiou nele, Ele te deixa diante dele, limpo como a neve. Ele te purifica. Aí pode o mundo todo acusar. Não importa. Você está limpo. Você está diante de Deus. Você lembra, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele se sente o pior dos pecadores, indigno, porque ele fez coisas cruéis. Ele entrava nas casas para prender os cristãos, perseguiam, e dava o apoio dele quando eles eram presos e mortos. Estava apoiando. E quando Paulo se converte, pessoas da igreja ficaram com medo, não, esse cara está mentindo. E era natural, né? Perseguidor. Ele disse: não, esse cara está aí dando usar um termo popular, está dando uma de migué aí, para depois pegar todo mundo, descobrir onde ficam os cristãos e prender todo mundo. Então os cristãos ficaram com medo. Foi difícil dele se introduzir, mesmo ele mostrando: não, eu conheci Jesus. Não foi não. Você imagina as pessoas que perderam família por causa de Paulo. Vocês iam confiar em Paulo? Então, mesmo ele convertido, para muitos da igreja, Paulo não era convertido. Paulo não era essa pessoa que ele está dizendo ser agora. Mas para Deus ele já estava limpo, purificado. O que eu estou falando aqui é que você pode ter ido longe demais, pode ter feito um bocado de coisas, que as pessoas olhem para você, apontam o dedo e te condenem até hoje. Mas se você buscou a Deus, reconheceu os seus pecados, pediu perdão, Deus te deixa branco como a neve. Ele faz a obra. Ele faz a obra. E o que importa é que Ele está te vendo como você está. Porque não foi você, foi a obra dele em você. O que esse salmo me levou a pregar esse salmo hoje foi isso. A gente reconhecer que não somos nós, é a obra de Deus em nós. E quanto mais nós compreendermos isso, mais nós seremos gratos a Deus e mais nós vamos nos afastar do pecado. Porque quando que as vontades pecaminosas, elas estão na nossa cara. Somos cristãos, mas elas estão. Só que na hora que vir você vai dizer assim: não, porque Deus fez uma grande obra em mim. Não sou eu, é o que Deus fez comigo. E também você vai viver aquela palavra que está em Romanos: quem nos condenará? Quando alguém querer apontar o dedo e te condenar, você não dá atenção a isso.
Foi Jesus que deu a vida por mim, foi Jesus que me limpou, me purificou com o seu sangue. Ninguém tem que me condenar. Não aceito condenação de ninguém. Como também não aceito minha salvação pela confissão de alguém. Tem gente que diz assim: não, fulano é gente de Deus, faz aquele elogio, até falsamente, até só para te agradar na tua presença, faz tanto elogio, quer colocar no céu. Mas não é pelo que ela está dizendo, é pelo que Jesus fez por mim. Jesus fez por mim. É o que a pessoa, até porque às vezes tem pessoas assim que são sinceras, igual aquela mulher que olhou o profeta Eliseu e disse: vejo que esse homem que passa aí é um homem de Deus. Quer dizer, ele dava um bom testemunho, um testemunho tão bom que ela compreendeu isso, né? Mas tem gente também que fala essas coisas para, às vezes tem um bajulador, né? O bajulador é terrível. Ele te bajula na frente e por trás, a opinião é outra. A opinião é outra. Mas independente, nós não precisamos do julgamento de ninguém, nem para bem nem para mal. Nós precisamos crer no que Cristo fez por nós. Foi Ele que nos lavou, foi Ele que nos purificou. Essa tem que ser nossa certeza de salvação. Nossa certeza não é pelo elogio de alguém ou também pela condenação de alguém. Nossa certeza é por crer naquilo que Deus fez por nós, reconhecendo sempre: eu não era digno, que é o que Davi está dizendo. Eu reconheço meu pecado, está diante de mim. Aí diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quer dizer, esconde a tua face. Não me olha com olhar de condenação, me perdoa, né? Me perdoa. Não me olha, porque eu sei que eu errei. Sei que eu errei. Aí vem o versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse versículo eu comecei uma vez a meditar sobre ele e me veio a coisa, porque Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você conhece muito isso? E ele diz: renova em mim um espírito reto. Você vê que ele pede a Deus para renovar o espírito reto. Renovar é algo que está precisando de um conserto, né? Por exemplo, eu pintei essa igreja há algum tempo atrás, ela está precisando ser renovada, tá suja, chove, mancha, tem umas partes ali, dá uma pintura, renovar a pintura. Então renovar é algo que um dia já foi certo, mas agora está precisando de uma renovação. Então Davi entendeu que um dia o espírito dele foi reto com Deus, mas agora tinha perdido essa retidão por causa do pecado que cometeu. Então ele disse: Deus, renova. Agora o que me chamou a atenção é o começo do versículo, que ele não pede para renovar o coração. Ele fala assim: cria em mim um coração puro. Criar algo é algo que não vai criar onde não existe. Então, aqui está o segredo, porque Davi caiu naquele pecado e ele reconheceu. Apesar de ele ser um homem de Deus, mas ele não tinha um coração puro. E ele disse: Deus, eu preciso de um coração puro. Quer dizer, o coração dele, ele percebeu, nesse coração meu ainda está apegado. Talvez aquele lado, né, o pecado dele foi de adultério, o pecado dele foi porque viu uma mulher bonita. Então o coração dele deveria ser muito inflamado para esse lado. Aí ele disse: Deus, crie um coração puro, porque com o coração puro eu não vou mais cair, eu não vou mais pecar, eu não vou mais cair nesse cair. Isso aqui me chamou muita atenção, que eu entendi que é uma oração que devemos fazer. Deus, eu quero um coração puro, porque às vezes algumas tentações que a pessoa cai, porque o coração dela só caiu naquilo que não estava puro para aquilo. E o Davi com certeza entendeu isso. Você vê que depois daquilo, Davi nunca mais caiu naquele erro. E ele compreende: Deus, eu quero um coração puro. Se eu crio, isso quer dizer o quê?
O coração dele, ele entendeu, não é puro. Apesar dele ser um homem que Deus escolheu, segundo Deus escolheu Davi segundo o meu coração. Não é que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então Deus escolheu, porque Deus viu qualidades de Davi, mas Davi aqui compreendeu que ainda precisava de algo melhor, precisava, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E isso aqui me chamou muita atenção, porque quando ele fala espírito reto, ele diz renova. Então é uma coisa que você tinha e perdeu, precisa de uma renovação. Mas quando pede cria, aí já é complicado, porque cria é que eu não tenho. É que eu não tenho. Porque se precisa criar, é porque não existe. É porque não existe. Eu acho que é uma oração que nós devemos sempre olhar como está o nosso coração e dizer: Deus, se meu coração ainda tem alguma coisa, é apegado a alguma coisa, crie em mim um coração puro. Coração puro. Não é no caso como de Davi, que era esnerlado com a mulher. Pode ser qualquer coisa. Meu coração é muito apegado a tal coisa. Deus, crie em mim um puro, sem isso, sem essa mancha, porque isso pode estar me fazendo cair. Deixa eu voltar aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso até virou uma música, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Isso é um pedido sábio, né? Não me lances fora da tua presença. Deus, eu errei. Eu não sou digno de estar na tua presença, mas Deus, não me lança fora. Que não é na tua presença. E ele diz mais: e não retira de mim o teu espírito. Quer dizer, o meu pecado, eu posso ficar vazio do teu espírito e lançado da tua presença. Não faz isso comigo, Deus. Não faz isso. Isso aqui é um reconhecimento de quanto depende de Deus. E ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mais uma vez, torna a dar-me, quer dizer, um dia eu tive, perdi. O pecado me faz perder a alegria da salvação, né? O pecado pode trazer muita alegria, mas não da salvação, né? Tem a alegria do mundo, né? Que o pecado traz bastante. Você vê aí, quando tem um festão do mundão, as pessoas estão alegres, que é uma beleza. Mas a alegria do cristão, do homem, da mulher de Deus, tem que ser a alegria da salvação, que não é a papagaice da humanidade de fora, mas aquela alegria dentro de você, aquela alegria de saber, de ter a convicção, a certeza: Deus está comigo, eu estou salvo. Essa alegria tem que haver em cada um de nós. A alegria que não precisa você sair dando risada ou gritando. A alegria está dentro de você, aquela certeza, aquela convicção. A alegria da salvação é uma alegria que te leva a cada dia ter o prazer de buscar a Deus, se alegrar em Deus, não nas coisas desse mundo. Mesmo que as coisas nós estamos nesse mundo, algumas coisas vai nos alegrar também, não adianta, tem coisas que vai, né? Por exemplo, você gosta de alguém da sua família, você está muito tempo longe, encontra a pessoa, lógico você vai se alegrar. Eles fazem vamos dizer ali, uma confraternização, que vai trazer alegria. Mas temos que ter dentro de nós aqui a alegria da salvação, que é a alegria de quem tem certeza: eu estou salvo, Deus está comigo. Aí ele diz mais assim: e por que isso? Ele diz: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então você veja bem que coisa interessante. Toda oração de Davi aqui é o seguinte: Davi sempre foi um homem de Deus, e como homem de Deus, com certeza ele estava sempre
Porque Davi, além de ter sido escolhido como rei, Davi é um profeta, ele tem o espírito de profeta, tanto é que ele escreve aqui vários salmos, bem inspirado por Deus, bem inspirado, um homem inspirado por Deus. Então ele tinha muitos ensinamentos. Só que ele disse: Deus, se eu não tiver com o teu Espírito Santo, se eu não tiver na alegria da tua salvação, se eu não tiver todo errado, como é que eu vou ensinar os transgressores a tua palavra? Eu vou ensinar, posso até ensinar, mas eles não vão se converter a ti, porque eles vão olhar para mim, ver meu exemplo, ver quem eu sou, não vão acreditar. Então ele diz assim: então o Senhor faz isso, coisa importante, cria em mim um coração puro, renove em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito, então que eu esteja cheio do teu espírito. Nós temos que entender que isso aqui é Velho Testamento, não tinha aquela questão que está hoje sobre a igreja, que foi a descida do Espírito Santo, mas havia homens ali, como os profetas, que tinham o Espírito de Deus para orientar o povo. No caso de Davi, a Bíblia diz que no dia que Samuel ungiu ele como rei, o Espírito de Deus veio, ficou ali sobre ele. Então é isso que ele entendia, e nós vemos pelo que ele escreveu, tudo inspirado por Deus, né? Salmos, aqueles salmos de Davi. Então veja, e tudo por quê? Porque ele disse: eu ensinarei os transgressores, se eu estiver em comunhão contigo, se eu estiver cheio da alegria da tua salvação, se eu estiver andando contigo, na tua presença, aí eu posso ensinar. Porque o que eu ensinar porque nós temos uma coisa, a gente pode falar o dia inteiro de Jesus para as pessoas, mas se Deus não confirmar a palavra, não acontece nada. Eu não tenho poder nenhum, não tenho como convencer você a crer em Jesus. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando de Jesus, se o Espírito Santo não agir. E outra coisa, e se eu estiver agindo errado e você souber, aí vai ser pior, você vai começar a não acreditar em mim. O testemunho de vida tem isso também. Davi estava falando isso, por isso: Deus, tua presença, eu tenho que estar na tua presença, eu tenho que estar com o teu Espírito Santo, eu tenho que estar, porque eu vou falar e tem que se converter, senão não vai acontecer nada. Se o Senhor não agir, não vai acontecer. E sem contar também, uma vez um pastor, ele me falou, o pastor que foi meu líder, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim: olha, nós temos que tomar cuidado quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. De onde está vindo? Porque a palavra, ela não muda, ela é santa, ela é perfeita. E às vezes a pessoa que está pregando, você conhece ela e ela não tem um testemunho bom. Tem coisas que você olha e diz. Aí, às vezes ela está sendo usada por Deus, pregando a palavra certa, mas você, por conhecer os erros da pessoa, aí você não acredita, desacredita da pregação, mas a pregação não tem nada a ver com os erros da pessoa. Tanto é que Jesus disse que vai chegar naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas no teu nome. E Jesus vai dizer: afaste de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, eram pessoas que pregaram certinho, foram até usados por Deus, mas agiram errado. Então, nós temos que tomar cuidado de olhar a mensagem, não a vida do cara. Aquilo que Jesus falou acerca dos fariseus, diz assim: ó, para o povo, fazem tudo o que eles mandam. Então, o que estava mandando não estava errado, né? Jesus manda: façam tudo o que eles mandam, só não faça o que eles andam fazendo, só não haja como eles. Então, eles ensinavam certo? Ensinavam. Jesus jamais ia mandar a pessoa fazer a coisa errada, eles só não agiam certo. E nós vamos pegar muitos. A gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque às vezes, eu lembro uma vez que eu estava ouvindo uma pregação com uma pessoa, de um pastor, e ele estava pregando sobre família, sobre casamento, e esse pastor, o casamento dele tinha ruído. Aí o cara olhou para mim e disse assim: quem vai acreditar nisso?
casamento do cara acabou. Assim, mas ele não está falando do casamento dele, ele está falando da palavra. Tem que olhar a palavra que ele está pregando. Não é a vida do cara. Ele teve problemas lá, não sei. Quem for o culpado tem os seus problemas lá, mas nós temos que olhar a palavra. Então nós não podemos, nós temos que entender que a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Se o pregador está pegando dentro da Bíblia, ensinando, a palavra é de Deus. E não é porque o pregador talvez não seja lá essa. Aliás, quem é perfeito como a palavra de Deus? Não tem nenhum pregador. Então, se for olhar para isso, você não vai acreditar em nenhum. Então, veja bem, não é a vida, é a palavra. É a palavra. Eu lembro até uma vez que o meu primeiro pastor ele falou isso. Ele disse assim, porque as pessoas têm de assim, como que é? Você tem que pregar o que ele disse, não prego o que eu vivo, eu luto para viver o que eu prego, porque se eu for pregar o que eu vivo, eu tenho um erro, eu tenho falha, então eu vou pregar meus erros, minhas falhas. Qual é o ser humano que não erra? Qual é o ser humano que não falha? Você tem que pregar a palavra, e tem que lutar para viver. Até porque Jesus não mandou a gente pregar a nossa vida, Ele mandou pregar a palavra. Agora nós temos que lutar para aquilo que aprendemos praticarmos. Ele disse assim, você, bem-aventurado aquele que ouve essa palavra, pratica e ensina. Então, tem uma obrigação sim, de praticarmos a palavra. Mas nós sabemos que a palavra ela é completamente perfeita, porque ela é de Deus. E o homem é completamente falho, porque ele tem uma natureza falha. Ele tem que lutar para isso. Mas pode atrapalhar sim, pode atrapalhar muito a pregação, como Davi estava entendendo. Ele estava entendendo, Deus, o Senhor perdoa meu pecado, o Senhor... Ele pede aqui, Deus me restaura, né? Total, o geral desse salmo é o Senhor me restaura mesmo, porque eu quero ensinar os transgressores a tua palavra, mas se eu não tiver restaurado em comunhão contigo, não vão se converter, e eu quero ensinar para que os pecadores se convertam a ti. Amém, Jesus? Isso até pode servir para a gente em relação à família que não é convertida ainda, né? Deus esteja comigo, que eu tenha um coração puro, que eu tenha uma vida exemplar e como uma comunhão perfeita contigo para me empregar com a minha família e se converter. Amém, Jesus? Bom, e é isso, eu vou ficando por aqui.